Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. Na nossa última aula, a gente estava falando aqui sobre o avanço de Montezu, do Cortés sobre o Império Azteca. Falamos da Tríplice Aliança, dessa aliança formada entre as três cidades, Tlacopan, Texcoco e Tenochtitlan, para poder resistir ao avanço do Cortés. Falamos da aliança do Cortés com os nativos, falamos também do grande número de indivíduos envolvidos nesse conflito de conquista da América Central. A gente poderia estimar aí quase 1 milhão de pessoas envolvidas nesse conflito. A gente tem que entender que o avanço do Cortés por toda essa região que a gente está falando aqui, ele foi perpassado por diversas tensões. Tensões de enfrentamento bélico de imediato, tensões que estão relacionadas à questão do avanço de doenças e da ampla mortandade de nativos por doenças que os europeus trouxeram para dentro do território americano. Mas a gente tem que parar e pensar também num importante fator aqui que esteve relacionado a esse conflito, que era a questão do desconhecimento do território, do desconhecimento do outro, da pessoa que você está enfrentando e dos temores que esse campo de batalha ele envolvia. Os espanhóis traziam armamentos e traziam equipamentos que eram até então desconhecidos pelos indígenas e pelos nativos, e essa incompreensão levou ao surgimento de muitos temores, de muito medo por parte dos nativos, por um lado, e levou até mesmo a uma ação efetiva que acabou resultando em mortes desses nativos. Um dos principais instrumentos que eram desconhecidos pelos nativos e que os europeus usavam no campo de batalha era o cavalo. O cavalo ele gerou uma incompreensão muito grande nesses nativos a princípio, porque eles não compreendiam muito bem que animal era aquele. Eles achavam, por exemplo, que o soldado montado sobre o cavalo e o cavalo era uma única pessoa. E tinham medo daquilo porque era uma coisa que para eles parecia algo divino, algo que veio de outro mundo, que não era do mundo humano. Portanto, nesse enfrentamento, eles tinham muito medo do animal, do cavalo e da pessoa montada sobre ele. E muitas das vezes no enfrentamento matavam só o cavalo, achando que iam matar as duas. O guerreiro que estava em cima e o cavaleiro acabavam matando o indígena depois. Então, quando o Cortés ele percebeu essa incompreensão do cavalo, a incompreensão dos próprios canhões, imagine um tiro de canhão, um indígena escutando um tiro de canhão, aquilo para ele era algo de outro mundo. Então, o que o Cortés fez? Ele utilizou muito da cena, do teatro, para ganhar algumas batalhas. Então, às vezes, à noite, ele juntava suas tropas, colocava cavalos empinando, relinchando, canhões dando tiro para o alto, para os indígenas entenderem aquela ação como uma ação quase divina. Para os índios aquilo era algo de outro mundo. Toda aquela barulheira, cavalo relinchando, empinando, barulho de um lado, canhão do outro, fogo para tudo quanto era lado. Aquilo era um ambiente, imaginem esse ambiente para um nativo que nunca viu aquilo na vida dele, aquilo para ele era algo sobrenatural. Então, o Cortés fez uso desse teatro, fez uso desse aparato de guerra como teatro para fazer com que crescesse a crença de que eles eram enviados dos deuses, de que eles estavam ali representando uma força que era uma força mítica e não uma força pura e simplesmente humana. Por outro lado, a gente tem a questão dos nativos, a questão dos indígenas, que também causava medo nesses europeus. Imagine esses europeus no meio de uma mata fechada à noite, escutando um índio gritando, batendo tambor, e sem saber para onde olhar, porque a mata era fechada, era escuro. Então isso também causava temor nesses europeus. Então o uso cênico, o uso da encenação, do canto, do barulho,
do teatro, ele foi fundamental nesse conflito e ele esteve presente ao longo de toda a guerra de conquista, ao longo dos 4 anos de guerra e de enfrentamento, de ambos os lados, tanto do lado espanhol quanto do lado nativo. Então, depois de um ano não, depois de meses caminhando por esse território, fazendo esse enfrentamento, o Cortés ele conseguiu chegar aqui ao centro, ao coração do Império Azteca, que era a cidade de Tenochtitlan. No momento em que ele chega à cidade de Tenochtitlan, a cidade de Tenochtitlan era governada pelo Montezuma II, essa figura que está aqui posta ao lado, filho de Montezuma I. Montezuma II assumiu o governo em 1480 e poucos, e estava no governo no momento em que Cortés chega para invadir a cidade de Tenochtitlan. Então aqui a gente tem a figura do Hernán Cortés de um lado, e o Montezuma não sabia muito bem o que Cortés representava. Havia uma incompreensão até o momento que o Cortés chega à capital, chega a esse centro que a gente está vendo aqui. Montezuma ainda não compreende muito bem essa figura. Quem que é Cortés? Quem que é esse exército espanhol? Há incompreensão, não se sabe se ele é de fato o enviado dos deuses. Então, por essa incompreensão, o Montezuma ele resolve não fazer um enfrentamento militar contra o Cortés dentro da cidade de Tenochtitlan, porque ele poderia estar lutando como uma força que era uma força inclusive divina. Então ele resolve receber o Cortés de uma forma diplomática. Repare nessa imagem. O encontro do Montezuma com Cortés. Montezuma aí, essa liderança respeitada pelos nativos que não olham nem para o olho do Montezuma porque encaram ele como uma figura mítica, recebe Cortés de forma amistosa e diplomática dentro do seu império. Logo que recebe Cortés, o Cortés horas depois, bate no ombro dele e declara Montezuma preso. Então, essa incompreensão, essa forma como o Montezuma recebe o Cortés, leva Cortés a entrar na cidade de Tenochtitlan com certa facilidade. Não pela apatia dos indígenas, não pela apatia dos astecas, mas por uma incompreensão. Se ele chegou até aqui, se ele tinha tanto poder, se ele vinha libertando tantas tribos do jogo asteca, ele poderia ser, de fato, um enviado de Quetzalcoatl. Ele poderia representar essa liderança divina. Então, Cortés o Montezuma recebe, e Cortés, logo depois que tem essa entrada facilitada na cidade-estado, na cidade de Tenochtitlan, ele aprisiona Montezuma e toma o controle, então, daquele território da capital Azteca. Montezuma então é preso, só que no momento em que Montezuma está preso, em maio de 1520, repare que a gente está falando aqui praticamente de um ano de conflito até o Cortés chegar a Tenochtitlan. Em maio de 1520 ocorre um problema na província de Yucatán. Ocorre uma revolta nativa ali e Cortés tem que se ausentar da cidade de Tenochtitlan. Ele tem que sair e deixa no lugar alguns militares controlando aqueles soldados. No momento em que o Cortés se ausenta da cidade de Tenochtitlan, esses militares resolvem invadir aquele que era o principal templo sagrado da cidade, que era chamado de Templo Maior, durante uma cerimônia religiosa com sacrifício humano. E aí, então, nessa invasão, há um enfrentamento. Os nativos, os astecas naquele momento já haviam percebido que os espanhóis não eram enviados os deuses, que estavam ali para subjugá-los. Então, os espanhóis invadem o Templo Maior para parar com aquele sacrifício aos deuses e recebem uma resistência muito grande desses nativos. Então há uma revolta interna por parte dos astecas, expulsando os espanhóis de dentro desse templo maior. Os espanhóis, para poder acalmar a situação, para tentar acalmar, apaziguar os ânimos dos mexicas, dos astecas, na cidade de Tenochtitlan, pegam Montezuma II e levam Montezuma para poder fazer um pronunciamento para pedir que aqueles índios parassem com aquela revolta.
No momento em que Montezuma vai fazer esse pronunciamento, um dos índios, um dos mexicas, pega um pau ou uma pedra, não me recordo agora, e eu acho que não existe precisão a respeito disso, e taca uma pedrada, uma paulada na cabeça do Montezuma, porque Montezuma não estava representando mais o interesse. Montezuma cai desfalecido, semanas depois ele morre, e esses nativos então se veem aí naquele momento sem essa liderança, mas revoltados, e expulsam os espanhóis de dentro da cidade de Tenochtitlan. O espanhol sai correndo para tudo quanto é lado, atravessa a ponte, pula no rio, enche barco de ouro e tenta sair de dentro da cidade de Tenochtitlan. E no momento em que eles tentam sair carregando o ouro, a riqueza que tinha dentro de Tenochtitlan, muita dessa riqueza cai dentro do lago, vai para o fundo do lago e é perdida. Essa noite, no momento em que os espanhóis, os astecas expulsam os espanhóis de Tenochtitlan, acaba ficando conhecido como Noite Triste no processo de conquista, porque eles expulsam os espanhóis de um território que já havia sido conquistado. Isso em maio de 1520. E durante um ano, mais de um ano, esses astecas eles vão conseguir fechar todas as pontes de acesso a Tenochtitlan e resistir ao avanço espanhol. Depois que eles expulsam, os espanhóis levam um ano para conseguir reconquistar. Cortés volta e volta da província de Yucatán, volta de novo para tentar reconquistar Tenochtitlan. Tenochtitlan se reconstrói, elege o seu novo líder, o seu novo imperador, o Cuauhtémoc, que também fica conhecido como Montezuma III. E vão ficar lutando ali contra os espanhóis durante um ano, mais de um ano, né? Porque só em agosto de 21 que Tenochtitlan vai ser reconquistado. Cortés, então, para tentar reconquistar a cidade de Tenochtitlan, pratica o território, a ideia de território de território sitiado. Então ele cerca a cidade de Tenochtitlan, obriga os indígenas que estavam ali dentro a lutar constantemente contra ele. Então eles não tinham tempo para parar, para poder produzir o seu próprio alimento. Como a cidade estava sitiada, não tinha como esse alimento chegar de fora. Então ele foi enfraquecendo esses soldados durante esse um ano, até que numa ação decisiva em agosto de 1521, o Cortés consegue adentrar a cidade de Tenochtitlan, prender o Cuauhtémoc e mantê-lo preso até 1525, quando ele foi executado pelos espanhóis da cidade de Tenochtitlan. Então, nesse momento em que, em agosto de 21, eles reconquistam, e depois que reconquistam, destroem as imagens religiosas, as imagens sagradas e os principais templos existentes dentro do território, dentro da cidade de Tenochtitlan. Alguns templos eles conservam eles, só que ao invés de serem templos dedicados ao culto dos deuses mexicas, passam a ser templos dedicados ao culto da Virgem Maria e ao culto à figura de Jesus Cristo e aos santos da Igreja Católica. Então há uma substituição das imagens religiosas nesses templos, que passam a ser utilizados como templos dedicados à evangelização e à cristianização desses nativos. Há alguns debates em torno do processo de conquista da América Central, da região do México, pelos espanhóis. O primeiro debate que se coloca, e aí ele não está posto aqui, mas eu vou colocar ele, é que essa conquista ela foi estabelecida pela espada e pela cruz. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, olha, que eu tenho a questão do evangelizador, do frei aqui que está ali por trás evangelizando. A espada é o militar, aquele que vem conquistando, aquele que vem guerreando e conquistando espaço, e a igreja vinha por trás evangelizando, civilizando esses nativos, civilizando logicamente entre aspas. Correto? Então é daí que vem a ideia da conquista pela espada e pela cruz. A associação entre o Estado, que representava a força bélica, e a igreja, que representava a evangelização e a conversão desses nativos ao cristianismo. O segundo debate, aquele que está aqui para a gente colocar, é a questão da superioridade bélica dos espanhóis. De fato, os espanhóis eles eram
tinham um armamento muito melhor do que os nativos. Mas muitos historiadores têm relativizado essa questão, porque o armamento espanhol ele foi pensado para ser utilizado na Europa, onde o clima é mais frio, onde não há tanta umidade como no clima tropical existente dentro da América. Então você imagina um soldado lutando aqui numa armadura de ferro, uma armadura pesada que dificulta a movimentação, uma armadura que é quente para um clima tropical, uma pólvora que não funciona porque o clima é muito úmido, então você dá um tiro, muitas vezes não sai nada, um cavalo que não consegue se movimentar pela mata fechada, carroças e canhões que têm dificuldade de andar por esse território. Então essa superioridade bélica ela tem que ser também relativizada, porque os índios lutando pelados e com arco e flecha tinham muito mais agilidade do que os espanhóis. O que leva os espanhóis a ganhar a guerra é a compreensão que eles fazem de como que estavam estabelecidos esses impérios, de que havia nativos que eram subjugados aos astecas, da mesma forma que o Pizarro vai perceber isso para os incas na região sul. Já os índios, eles têm um conhecimento do território e uma agilidade muito grande. Então, eles tinham vantagens. Vantagem numérica, vantagem de conhecer o território, vantagem de saber de se movimentar mais rápido, mas acabam perdendo porque os espanhóis fazem uso do conhecimento, dessa articulação com os nativos que ali já estavam. Então, muitos nativos acabam se aliando ao exército do Cortés e também ao exército do Pizarro, que vai fazer a conquista da região da América do Sul. O medo dos espanhóis das suas armas versus o temor das emboscadas indígenas. A gente já falou isso. Os índios tinham muito medo, muito temor dos espanhóis, havia uma incompreensão muito grande, e das suas armas, um temor que estaria muito mais relacionado não ao poderio dessas armas, mas a questão da forma como elas eram usadas, o aparato cênico que era utilizado para fazer medo nesses índios. É logicamente que logo depois esses índios vão perceber, olha, o cavalo não é um deus, aí vão começar a fazer armadilhas para prender, para matar os cavalos, buracos em que esses cavalos vão cair, vão ser mortos por fingos. Alguns índios vão começar a ter a percepção de que eles podiam tomar os cavalos dos espanhóis, utilizar esses cavalos e vão fazer isso principalmente na questão da conquista da região dos Incas no Peru. Então, aos poucos, eles vão perdendo essa ideia. E se havia o medo das armas de um lado, havia o medo dos espanhóis também, dessas emboscadas indígenas do outro. A inferioridade numérica dos espanhóis sobre a superioridade numérica dos índios. Isso é questionável, porque a princípio os espanhóis são numericamente inferiores, mas de acordo com que eles vão se articulando com os nativos, que eram subjugados pelos astecas, essa superioridade numérica dos indígenas, ela vai perdendo a sua importância, porque os espanhóis também vão ter um grande número de soldados. A apatia dos nativos, a gente já falou sobre isso aqui longamente na nossa aula. Eles se mostraram apáticos não por uma questão de serem subservientes, aceitarem a dominação, mas por uma questão de incompreensão, de não saber muito bem quem que eram esses espanhóis e se eles de fato eram deuses ou não eram representantes desses deuses. E a questão da alta mortalidade dos nativos, que foi, sem sombra de dúvida, um ponto que favoreceu os espanhóis. Esses índios morriam não só por guerras, mas morriam principalmente por doenças que esses espanhóis traziam. A sífilis, a varíola, a gripe, matou muito mais índio do que a questão das guerras e dos conflitos, que já matou um número muito grande de nativos. Passando por esses debates, a gente chega na questão da conquista dos Incas, ou dos Quichua, no Peru. Essa conquista ela se deu anos depois que os espanhóis, o Cortés entrou na região do México. A primeira expedição ela é de 1524. O Cortés ele conquistou a região do México em 1521. Então a gente está falando de 3 anos de distância e já há uma experiência, já há uma compreensão da forma de organização desses povos, o que permitiu uma maior facilidade de conquista da região aí do Peru e da Cordilheira
Cordilheira dos Andes por parte dessas duas figuras que vocês estão vendo. A primeira expedição ela foi liderada aí pelo Francisco Pizarro, esse carinha aqui do lado, e pelo Diego de Almagro, que a princípio eram amigos, eram militares que caminhavam junto, e no final o Almagro é responsável por matar o Pizarro. Então no final, depois da conquista, eles acabam entrando em disputa e o Pizarro sai perdendo, acaba sendo executado aí por aliados de Diego Almagro. Essa expedição ela foi antecedida pela varíola. A varíola ela acabou circulando muito mais rápido do que os próprios espanhóis dentro desse continente. Então a chegada da varíola na região da América do Sul, ela causou muitas mortes entre esses indígenas, e não só a varíola, mas como a sífilis também. Então as doenças chegaram antes dos espanhóis e atingiram inclusive a liderança, o governante do Império Inca. Lembro para vocês que o Império Inca era formado por diversas aldeias subordinadas à cidade de Machu Picchu, a capital desse Império Inca, que eram Cusco e Machu Picchu. Então, as doenças chegaram, mataram muitos nativos, inclusive a liderança, o governante chamado Huayna Capac. E não só ele, mas o seu filho, o seu herdeiro. Então, a morte de Capac e do seu herdeiro acabou deixando o Império Inca um pouco desorganizado, sem essa liderança. E essa desorganização levou à disputa do poder no Império Inca por dois indivíduos. Dois herdeiros diretos de Capac, mas que não seriam a liderança. A liderança era outra, era o filho mais velho, eles eram mais jovens e começaram a disputar, então, entre si o poder dentro do Império Inca, dividindo esse império. Essa divisão acabou enfraquecendo o Império Inca, e ela acontece antes da chegada do Pizarro e do Almagro na região. Esses dois indivíduos eram o Huáscar e o Atahualpa. Eles primeiro dividiram o território do Império Inca entre eles e passaram a disputar o trono de principal representante. Então essa disputa ela enfraqueceu esse império porque dificultou a capacidade de resistência, porque eram pessoas que não estavam ali mobilizadas para resistir a essa invasão que vinha de fora, mas estavam brigando internamente por uma questão de poder. Então, não havia um exército único, havia exércitos divididos entre essas duas forças, e duas forças que não conseguiram perceber a ameaça que vinha distante, a ameaça que vinha com Pizarro e com Almagro, porque tinham essas questões internas. Então, essa disputa interna ela dificultou a capacidade de resistência. E isso foi uma coincidência que acabou privilegiando o Pizarro e o Almagro, porque quando eles chegam dentro desse Império Inca, esse império está desarticulado, não há uma articulação, não há um exército que permitiu um exército organizado, um único exército organizado, que permitiu uma franca resistência à invasão desses espanhóis a esse território. E além disso, essa briga interna, ela permitiu a emergência de revoltas internas. Então, alguns grupos que eram subjugados aos incas e que não viam muito bem essa subjugação, acabaram se revoltando durante o momento em que esses dois indivíduos começam a disputar o poder. Essa desestruturação, essa falta de capacidade de organização interna permitiu com que Pizarro e Almagro chegassem com facilidade dentro desse território. E aqui a gente tem a disputa entre esses dois indivíduos. De um lado eu tenho o Atahualpa, que era que queria o trono, e do outro o Huáscar, que também queria esse trono. No final de tudo, eu tenho aqui a vitória da figura do Atahualpa. O Atahualpa ele sai vitorioso, ele consegue aprisionar o Huáscar, ele aprisiona ele, coloca ele dentro de uma cadeia, de uma cela, e durante 3 anos ele vai alimentar o Huáscar somente com fezes humanas e urina humana. Então ele fica ali numa situação de degredo, até que ele consegue executar o Huáscar, se eu não me engano, em 1524, 1525, ele consegue executar esse seu irmão.
O Atahualpa, então, ele assume a condição de monarca dentro desse território, e quando ele percebe a chegada do Pizarro, ele resolve optar por uma ação muito parecida com aquela que o Montezuma havia feito. Resolve negociar com os espanhóis, resolve fazer uma negociação, receber eles diplomaticamente, fazer um diálogo e não um enfrentamento militar. O encontro entre os dois aconteceu em 16 de novembro de 1532. Desculpa, a morte do Oscar não foi em 24, como eu disse, foi em 1527, quando o Oscar é morto, se eu não me engano. Ele foi morto jovem, com cerca de 28 anos, mais ou menos. Quase uma idade muito próxima do Atahualpa. Então, em 32, em 16 de novembro de 32, repare que a primeira expedição ela é de 24, então a gente está falando aqui de 8 anos dessa expedição para chegar até os Incas e esse encontro. Esse encontro ele aconteceu em 16 de novembro de 1532. E a primeira relação entre o Atahualpa e o Pizarro, ela não foi um aperto de mãos. A primeira relação, o primeiro contato que o Atahualpa teve com os espanhóis, ela se deu com essa figura aqui, ó, com Vicente Valverde, que era um frade dominicano. Reza a lenda que é parte de verdade, que no momento em que a gente tem esse encontro entre o Atahualpa e o Vicente Valverde, o Vicente Valverde deu ao Atahualpa uma Bíblia. Presenteou o Atahualpa com uma Bíblia. E no mesmo momento em que o Atahualpa recebeu a Bíblia do Valverde, o Atahualpa pediu que um dos seus súditos, que estavam aqui o segurando, levassem até o Pizarro um cálice de ouro com uma bebida. E o Pizarro, temendo ser veneno e tal, jogou a bebida fora. E em represália à atitude do Pizarro, o Atahualpa jogou a Bíblia no chão. E ao jogar a Bíblia no chão, o Valverde, junto com o Pizarro e o Almagro, decretaram a prisão, então, do Atahualpa. E aí começa a confusão, começa a guerra. Essa é uma representação aqui de Juan Lepiani, um artista aí, peruano, desse momento, desse encontro entre as duas tropas, do momento em que o Pizarro decreta a prisão do Atahualpa. La captura de Atahualpa é o nome do quadro. E aí, então, o Pizarro consegue facilmente, mesmo os indígenas sendo superiores naquele encontro, ele consegue facilmente aprisionar o Atahualpa e prende ele. O Atahualpa é preso em 32 e começa a querer subornar os conquistadores, os espanhóis, oferece a eles ouro para que eles dessem a liberdade. Os espanhóis pegam o ouro, mas não dão a liberdade para ele fica preso. O Pizarro ele obtém apoio dos nativos para manter o controle sobre o Império Inca, porque os nativos compreendiam o Pizarro como um libertador, como aquele que estava ali para libertar eles do jugo da autoridade do Atahualpa. O Atahualpa não era fácil. Para vocês terem uma ideia, em vários confrontos que ele estabeleceu com Oscar, ele dizimou cidades como um todo, dizimou sociedades como um todo. Teve alguns casos em que ele mandou pendurar todos os mortos de cabeça para baixo pelos pés. Então ele era uma figura extremamente autoritária, e o Império Inca era assim, subordinando vários povos. Então o Pizarro ele acabou sendo visto como um libertador por parte desses nativos, que o apoiaram a ascensão dele ao poder. Só que depois que o Pizarro consegue ascender ao poder, o Atahualpa preso, depois o Atahualpa acaba sendo executado em 35, se eu não me engano, em 1535, e depois de tudo isso, depois do Império Inca já controlado, o Pizarro e o Diego Almagro começam a disputar o poder na região, começam a disputar o controle sobre o Império Inca. Em 1538, o Pizarro ele é executado pelos partidários de Almagro. Então, o Pizarro conquista o Império Inca, mas acaba não ficando com ele. Quem acaba dominando toda a região é
o Almagro. Com isso, a gente termina essa parte da conquista. Na próxima semana, vocês têm aí a questão das atividades bimestrais. Quero que vocês se dediquem a essas atividades. A gente já tem a nossa atividade lá aberta desde semana passada para que vocês possam fazê-la com mais cuidado, com mais calma. Peço a vocês que não se descuidem, porque hoje ainda temos uma atividadezinha bimestral lá no... uma atividadezinha pequenininha, conforme a gente vem fazendo na pasta de avaliações, então corra lá e faça. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, eu estou lá na sala do Meet para a gente poder bater um papo, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, uma boa aula, um bom descanso, um bom estudo, e até o nosso próximo encontro aqui. Até mais!